Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui Marcos Xavier, e nesta aula vamos aprender a utilizar a nova função PROC-X para retornar a combinação de 3 critérios. Pode ser 2, pode ser 4, comumente a gente utiliza a função PROC-X ou a função PROC-V para retornar uma única referência, mas dependendo do caso você precisa retornar 2 ou 3 ou mais combinações. Vamos ver neste exemplo aqui. Nós encontramos essa base de dados, que poderia ter sido importada, de um sistema qualquer, ou ela pode ter sido gerada aqui dentro do próprio Excel diretamente. Então, como é que ela foi montada? Nós temos aqui 3 colaboradores, o Pedro, a Marta e a Clara. Os anos de análise são 3 anos também, o ano de 2021, o ano de 2022 e o ano de 2023. E cada ano foi dividido em trimestres, Então eu consigo ver os 4 trimestres destes 3 anos para os 3 colaboradores. Então o objetivo aqui é identificar o número de pedidos que cada colaborador fez, dependendo do ano e dependendo do trimestre. Então, por exemplo, a Clara, no ano de 2023, no segundo trimestre, ela efetuou 6 pedidos. Já o Pedro, no ano de 2021, no quarto trimestre, ele efetuou 10 pedidos. Então, o que eu quero que seja retornado na minha configuração, na função PROC-X, são os valores desta coluna daqui. Então, ele tem que analisar a combinação do nome, a combinação do ano e a combinação do trimestre. Efetuou aqui esses 3 fechamentos, ele traz o resultado para você. De posse disso, a gente vai então para a nossa planilha de destino, aonde o resultado será exibido, Então, a combinação da fórmula depende do layout da tabela. Então, dependendo da forma como a tabela é montada, você vai usar uma determinada combinação da função, uma combinação de valores, Nesse vídeo aqui, eu vou apresentar o primeiro método para você retornar, no caso, essa quantidade de pedidos, Existem outras formas também. No próximo vídeo eu vou mostrar para você uma outra forma de você resolver esta questão. Mas para esta demonstração, vamos então analisar o seguinte cenário. Nesta célula tem que aparecer o resultado da combinação do Pedro no ano de 2021, no primeiro trimestre. Nesta outra célula é o resultado do Pedro 2021, segundo trimestre. Aqui embaixo é a Clara, 2021, segundo trimestre. Então, cada célula dessa vai receber, no caso, o resultado de uma combinação específica, É aquela combinação que não existia, a gente vai deixar vazia. Então, como é que a gente vai fazer isso utilizando a função PROC-X, a nova função do Office 365? Vamos começar aqui acionando a função PROC-X. E aqui a gente já começa utilizando um conceito diferente, que é o conceito de concatenação. Porque ele pergunta para mim o seguinte: qual o valor que será procurado? Ele vai procurar esse nome aqui, que é o nome do Pedro. Só que não é só o Pedro, ele tem que procurar o Pedro, o ano e o trimestre. Então, se você selecionar os 3, é claro que vai dar errado. Como é que o PROC-X vai entender isso daí? É você colocando o E comercial, que significa concatenação. Eu vou combinar dados que estão em células diferentes. Então ele vai pegar o nome do Pedro, junto com este ano daqui, só que agora eu tenho que concatenar com o trimestre. Então, para concatenar, eu insiro novamente o símbolo de E comercial. E eu vou concatenar com esse trimestre daqui, Então, este primeiro argumento que vai ser pesquisado é a combinação desses 3 dados aqui, Vamos colocar ponto e vírgula, porque agora no próximo argumento, pesquisa matriz. Onde eu encontro essas referências? Em qual coluna? Então, por exemplo, o primeiro que eu coloquei aqui, que é o Pedro, onde que eu vou encontrar a relação de nomes? Eu volto para cá e eu seleciono a relação de nomes. Pode ser com título ou pode ser sem título.
Então eu selecionei todos os nomes, então ele vai procurar aquele nome nesta coluna. Só que como eu fiz na configuração anterior, eu tenho que concatenar também com os outros itens. E para concatenar, comercial novamente. Aí ele pergunta, onde eu encontro o ano? O ano se encontra nesta coluna daqui. Ó, em todo caso, vai acompanhando aqui em cima como é que está ficando a fórmula. Tá? Eu não preciso ficar indo e voltando. É até bom evitar essa manobra para evitar possíveis erros. E depois que eu falei o nome do colaborador e o ano, eu falei para ele o período. Então eu vou concatenar novamente comercial com a coluna de períodos. Então eu concateno os 3 itens e concateno as 3 colunas, onde esses itens serão encontrados. Ponto e vírgula. Para finalizar aqui, ele pergunta, agora sim, coluna de retorno. Onde está a resposta que será exibida? O retorno é esse daqui, ó, a quantidade de pedidos que cada colaborador efetuou. Tá? Simples assim. Para evitar qualquer mensagem de erro, o que eu vou fazer? Ponto e vírgula. Eu poderia deixar vazio, muita gente gosta de deixar vazio, eu vou colocar aqui aspas duplas. Vai acompanhando aqui em cima, ó, aqui em cima. Aspas duplas, o sinalzinho de menos e aspas duplas de novo. Então, quando ele não encontrar aquela combinação, ele põe o sinalzinho de menos, né? Para não ficar vazio, né? Para dar a impressão que aquela informação não foi feita. Nesse caso aqui já é o suficiente, fechamos o parêntese e podemos dar Enter. E veja ó, que ele retorna corretamente. Ó. Então, o funcionário Pedro, no ano de 2021, no primeiro trimestre, fez apenas um único pedido. Se você olhar aqui, ó, tá lá, Pedro, 2021, primeiro trimestre, apenas um único pedido, tá bom? Vamos repetir novamente aí para você dominar bem aqui, ó. Então agora vamos fazer aqui do lado aqui, ó. Então vai ser o Pedro, 2021, segundo trimestre. Então vamos acionar novamente a função PROC-X. Ele pergunta, qual é a combinação que você quer? Eu quero a combinação do nome. Vamos concatenar com o ano. Vamos concatenar com o período. Ponto e vírgula. Agora eu falo, onde eu encontro cada um deles? Tem que ser nessa mesma sequência aqui, ó. Se eu comecei com nome, ano e período, lá nas colunas tem que ser a coluna de ano, a coluna de nome, a coluna de ano e a coluna de período. Então vamos lá. Coluna de nome está aqui. Bom, e-comercial. Vamos colocar aqui e-comercial. Concatenar com a coluna de ano. Eu falei ano, mas aqui é colaborador, né? Coluna de colaborador. Concatenando com a coluna de ano. E-comercial novamente. Concatenando com a coluna de período. Então as 3 colunas concatenadas. Então lembrando que concatenação é você juntar informações que estão em células diferentes. Ponto e vírgula. E ele pergunta, onde está a coluna de retorno? A coluna de retorno é esse aqui, ó. Eu quero que apareça uma dessas informações. Ponto e vírgula novamente, só para fazer o tratamento de erro, tá? Caso ele não encontre aquela combinação, aspas duplas, sinalzinho de menos para ficar bonito e fecha as aspas duplas. Fecha o parêntese aqui e aí é só pressionar Enter. Então veja que o Pedro, no ano de 2021, no segundo trimestre, efetuou 4 pedidos. Se eu vim para cá, Pedro, 2021, segundo trimestre, 4 pedidos. Perfeito, simples assim, tá? É claro que, né, o interessante aí para você que está estudando, repita essa fórmula, né? O máximo de vezes que você conseguir, para você ir dominando e memorizando esta sequência, tá? Então o importante é dominar a sequência. Depois que você domina, aí sim você vai utilizar atalhos para preencher mais rápido, tá? Eu vou mostrar aqui, né, porque no caso é um vídeo, mas fica a sugestão. Repita manualmente que vai valer a pena, você vai dominar a técnica, tá? Mas como é que eu preencho automaticamente toda essa combinação, tá? Eu vou fazer aqui a partir do primeiro,
que aí depois a gente já preenche todo o restante. É o conceito de congelamento, tá? Então eu tenho que congelar algumas referências. Congelar é você aplicar o F4, tá? Então, por exemplo, essa primeira referência aqui, que é esse nome, ele pode ficar solto? Não, ele pode descer livremente, ó, mas ele não pode deslocar para o lado, né? Porque ele tem que procurar os nomes sempre nesta coluna. Então você vai clicar aqui no meio e vai pressionar uma vez a tecla F4. Ele vai colocar o cifrão. Só que nessa configuração ele está travando tudo. Eu pressiono F4 novamente. Agora veja que nesse caso ele está travando a linha, porque o cifrão está do lado esquerdo do número. E o número é linha, então está errado ainda. Eu vou dar F4 mais uma vez. Agora veja que o cifrão está do lado esquerdo da letra C. Aí sim ele está travando a coluna. Então, seja, na hora que ele for fazer o restante do preenchimento, os nomes vão ficar sempre nesta coluna. E ele vai descer a linha livremente. Esse próximo aqui, que é o D3, é esse ano. O ano pode ficar solto? Também não. Ele pode percorrer livremente todas as colunas, mas ele não pode descer nas linhas. Colunas soltas, linha travada. Então, para isso, F4. Na primeira vez não vai. F4 de novo. Agora sim, ó, o cifrão está do lado esquerdo do número. Número é linha. Então, se ele está do lado esquerdo da linha, a linha está travada. E é isso que eu preciso. No próximo elemento aqui, que é o trimestre, mesmo conceito do de cima. Esse trimestre ele pode pular livremente para as colunas, procurando os outros trimestres, mas ele não pode descer. Então a linha tem que estar travada e a coluna tem que estar solta. Então eu vou clicar aqui no meio, F4 a primeira vez, ele está travando tudo, linha e coluna. F4 a segunda vez, agora sim ele está travando só a linha, porque o cifrão está do lado esquerdo do número. Lembrando que esse conceito de congelamento, eu vou passar aí uma aula específica, mais detalhada, para ficar mais fácil para você dominar essa lógica do que tem que ser congelado, o que tem que ser solto, tá? Como o objetivo aqui é estudar o ProcX, então para não ficar muito longo, eu estou passando de maneira um pouco mais resumida, tá? As colunas, ó, aqui desse ponto para cá aqui, são todas aquelas colunas que estavam lá na nossa base. Aquelas colunas elas têm que ficar todas fixas. Elas não podem nem descer e nem deslocar para o lado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa primeira referência, F4, que é a primeira coluna. Vou selecionar essa segunda coluna, F4 também. Vou selecionar a terceira coluna, F4 também. Então eu seleciono o começo e o fim da coluna. Mesma coisa, eu seleciono o começo e o fim da coluna. F4 novamente. Então com essa combinação eu fiz todos os travamentos e as combinações possíveis. Porque agora o que eu faço? Vou dar um Enter. Aqui é uma manobra um pouco mais técnica. Eu poderia simplesmente arrastar para baixo e depois arrastar para o lado. Mas deixa eu aproveitar e ensinar para você um macete aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui. Depois que o primeiro cálculo está feito, tem que fazer o primeiro cálculo e os seus travamentos. Eu vou selecionar dessa maneira aqui, mostrando para o Excel aonde eu quero que ele repita aquela fórmula. Então, depois que o primeiro cálculo está pronto, eu seleciono todo o intervalo, só que eu preciso mostrar a fórmula para o Excel. E para eu mostrar a fórmula para o Excel, eu pressiono a tecla F2. F2, ele abre a fórmula. Tá? Então agora o Excel está enxergando a fórmula devidamente configurada, com seus travamentos efetuados, e para ele replicar essa fórmula para as demais células, você finaliza segurando o Ctrl e batendo uma vez na tecla Enter. Ctrl, Enter. E veja que ele faz o preenchimento de todas as combinações, tá? Então lembrando, aonde ele não existe, onde não existe registro, lembra que eu havia configurado para aparecer o sinalzinho, né, o sinal de menos. Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar mais com estética bacana, vamos centralizar aqui. Isso aí, fica com estética bacana. Então lembre que no tratamento da fórmula, eu falei, ó, caso você não encontre aquela combinação, deixe vazio. Por isso que alguns aqui ficaram vazios e outros não.
Então você pode observar que o resultado ficou bem interessante, tá certo? Bom, agora com você, dê aquela praticada, lembrando que na próxima aula eu vou mostrar esse mesmo cenário sendo resolvido de uma outra forma, de uma outra técnica, tá? E aí a gente apresenta mais uma forma diferente de você dominar esse conceito PROC-X com 3 critérios. Por enquanto é isso daqui, tá certo? Agradeço pela atenção e na próxima aula temos mais conteúdos relacionados a Excel.